ok? Diz assim, um disco, né? Um disco de aço homogêneo de forma circular, de raio 20 milímetros, foi aquecido, sendo sua temperatura variado de 8 graus Celsius para 108 graus Celsius. Determine a dilatação superficial do disco. Dado que o coeficiente de dilatação linear é igual a 1,5 vezes 10 a menos 5 e π é igual a 3,14. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Vamos para as informações que nós temos, tá? Então, nós temos um disco, né? Um disco de forma circular. Vamos supor que isso seja um círculo, tá bom? Um disco. E ele diz que tem raio, o raio dele, que é o raio. Vamos lembrar a aulazinha de matemática, né? O raio é a medida do centro da circunferência até a extremidade. Tudo bem? Só para a gente relembrar. E esse raio aqui, ó, esse aqui é o raio. Então, esse raio vale 20, a medida dele, 20 milímetros. Foi aquecido a uma temperatura variada de 8 para 108 graus Celsius. Então, qual foi a variação da temperatura? Ele foi de 8 para 108. Então, variou quanto? Aí a gente faz essa continha. 108 menos 8, que é igual a 100 graus Celsius. Prontinho. ΔT é o quê? É a variação da temperatura. Então, variou isso. De 8 foi para 108. A diferença aí, o que variou foi 100 graus Celsius. Tá bom? Então, mais uma informação. Aí ele quer que a gente descubra o quê? A dilatação superficial. A gente representa o quê? Por essa letrinha aqui, né? ΔS. A variação da superfície. Tá bom? Então, sabendo disso, ele deu o coeficiente linear, representado por esse valor. O coeficiente de linear é do aço, tá? A gente já falou sobre isso, né? Que cada material tem um coeficiente linear de dilatação, tá bom? Então, esse do aço é 1,5 vezes 10 a menos 5, tá? Esse é o valor dele. Graus Celsius a menos 1. É isso. Ok. E ele deu o valor de π. π é igual a 3,14. Aí você já deve estar se perguntando, tá, professor, mas para que eu vou querer esse valor de π em física, né? Para que eu vou precisar disso? Aí o que a gente tem que relembrar? A gente precisa saber que para a gente encontrar a dilatação da superfície, eu tenho que ter essas fórmulas aqui, né? Vocês lembram dela? Ó? Dilatação superficial, né? É igual ao coeficiente de dilatação, né? Coeficiente de dilatação representado pelo beta, tá certo? Vezes a medida inicial, tá? A superfície inicial dela, vezes a variação da temperatura. Olha só, a gente precisa dessas informações, tá ok? E quando a gente... Aí você pergunta, por que eu preciso desse π, professor? Porque eu preciso descobrir a área inicial do nosso disco, tá bom? E como é que eu faço agora para calcular a área desse disco, professor, que eu já esqueci? Pronto. A gente vai ter que voltar lá nos conhecimentos, né, da matemática e calcular, né? A área desse aqui, ó, desse disco, vou até dividir aqui, ó. A área desse daqui, que no caso vai ser quem? Né? A superfície inicial dela,
vou chamar de SI, vai ser igual a quem? Como é que eu faço para calcular a área de uma circunferência? É π, tá? Vezes R. Π vezes R ao quadrado. Tá ok? Π vezes R ao quadrado. Só isso, professor? É isso que nós temos que fazer. Então, para calcular isso, como é que vai ser? Ele nos já deu o valor de π aqui, 3,14, né? Então, a área inicial da nossa circunferência é 3,14 vezes o raio. Quanto que é o raio? 20 milímetros. Elevado ao quadrado. Ok? Então, fazendo essas continhas aqui, galera. Né? 3,14 vezes 20 ao quadrado. Primeiro responde sempre a potência, tá bom, pessoal? Não esqueça de resolver a potência primeiro, tá bom? Então, 3,14 vezes 20 vezes 20, 20 ao quadrado é o mesmo que 20 vezes 20. Dá o quê? 400? É isso? Eu acho que é. Então, 3,14 vezes 400. Dá quanto? Vamos lá, quem fez? Quem foi que fez aí para ajudar? Dá quanto? 3,14 vezes 400? Alguém fez? Não, né? Vou fazer aqui. Lucas, Oi. dá 1.256. Opa, 1.256. Valeu, mano. 1.256. Então, milímetros quadrados, tá? É a área, tá bom? É a área do nosso disco, tá bom? Show de bola. Então, nós temos aí 1.256. Pronto. Agora sim, eu tenho os valores que, vamos dizer assim, que a gente estava precisando, as informações que eu estava precisando para encontrar a variação dessa superfície. Quanto que ela dilatou, tá certo? Só que tem mais um detalhe, né? Mas aqui ele deu o coeficiente linear, tá? O coeficiente de dilatação linear. E aqui nós temos o coeficiente de dilatação superficial. Vocês percebem que eles são representados diferentes. Ó. Esse é o coeficiente de dilatação linear, tá? O alfa. E aqui o superficial é o beta, tá? E qual é a diferença, professor? A diferença é que o beta é 2 vezes o alfa, tá bom? Então, o que isso significa? Se eu tenho um coeficiente de linear, né? Eu tenho que multiplicar esse valor por 2, tá? Para quê, professor? Para eu conseguir o coeficiente de dilatação superficial. É desse jeito que nós vamos fazer. Então, vai ficar o quê? Tá? Delta S vai ficar 2 vezes o coeficiente de dilatação, que é 1,5, vezes 10 a menos 5, vezes 1.256, vezes, quanto que é a variação da temperatura? 100. Olha só, que legal. Então, nós temos tudo isso. Tudo isso. Aqui é só conta, né, pessoal? Só conta. Se você conseguiu, aprendeu a montar ela, é só resolver agora. Não é isso? Ah, professor, eu posso ir direto? Fique à vontade, você que escolhe como é que vai fazer. Mas é só multiplicação. 2 vezes 1,5, né? 2 vezes 1,5 dá 3, correto? 3. Vou botar aqui, para a gente fazer aos poucos, para não ter problema. 3 vezes 10 a menos 5. 1.256 vezes 100. Dá quanto? Né? Então, toda vez que eu vou multiplicar um número por uma potência de 10, eu repito o número e acrescento a quantidade de zero que tem, tá? É uma saída para a gente. Então, vai ficar o quê? 1.200. 125.600. Aí, garoto.
125.600. Repetiu o número, acrescentei os 2 zeros. Pronto. Aí agora, só lembrando que eu estou fazendo passo a passo para que a gente faça com calma. Eu vou deixar aqui do lado ainda o 10 menos a menos 5, tá bom? Essa potência. E vou resolver esse outro número aqui. 3 vezes 125.600, tá bom? Que vai dar quanto? Fazendo a continha. Vamos lá. 3 vezes 6, 18. Vale 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. 16 vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3. Certo? 376.800. Aí isso aqui vezes 10 a menos 5. Olha só. Esse número aqui, né? Que nós temos como a variação da dilatação. Tá? O que variou. Mas só que isso daqui é um número, como vocês percebem, é um número pequeno, né? Porque está elevado a menos 5. Então, provavelmente a gente não vai encontrar, pode ser que encontre, tá, pessoal? Numa questão do Enem, uma resposta com uma notação científica, uma notação como essa. Por quê? Porque nós estamos falando com medidas, né? E geralmente medidas eles dão números que sejam em formas decimais, tá bom? Então, transformando isso aqui numa forma decimal, a variação da superfície, o que é que eu faço, professor? Como eu tenho aqui 10 a menos 5, tá? Eu tenho que andar para minha esquerda com 5 casas, com a vírgula. A vírgula como se estivesse aqui, ó, depois do zero. Então, eu vou voltar 5 casas decimais. A vírgula vai ficar onde, professor? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar entre o 3 e o 7. Então, vai ficar 3,768 milímetros quadrados. Isso daqui é o quê? Isso daqui é o que dilatou, tá bom? O que é justamente a partezinha que a gente estava procurando. Tá certo? Então, 3,768 milímetros quadrados. Então, isso foi que dilatou, tá? Foi isso que aumentou no nosso disco. Tudo bem? Nessa primeira aí deu para entender direitinho, pessoal? Alguma dúvida do que nós fizemos? Por favor, fique à vontade para perguntar. Ok? Pronto, a pergunta da Fernanda. Aí tem que tirar um zero. É opcional, tá, Fernanda? Tá? Por quê, professor? Porque os zeros no final, depois da vírgula, ele não vai influenciar em nada. Eu posso deixar o zero, professor? Pode. Contanto que você saiba dessa dica. Porque vai aparecer. Porque isso daqui. Deixa eu pegar um pincel muito fino. Não dá para vocês verem daí. Então, 3, isso daqui, ó, 3,768, é igual a 3,76800. É o mesmo, tá? É o mesmo número, tá bom? Então, esse zero depois da vírgula, né? Aí a gente tem que tomar cuidado porque ele pode estar ou não, tá bom? Fica a critério. Da mesma forma desse número decimal, por exemplo, 7,80. Ele pode estar ou não esse zero aqui, mas vai ser o mesmo valor. 7,80 é igual a 7,8. Tudo bem? Então, fiquem ligados nisso, tá? Que pode acontecer ou não. De estar numa questão, né, como alternativa. Minha preocupação mais é essa, que vocês consigam entender que isso é igual a isso, tá bom? Então, eu poderia deixar com zeros, professor? Claro que pode, tá bom? Claro que pode deixar, não está errado. É isso que eu quero dizer para vocês. Mais alguma pergunta? Se tiver, fica à vontade, tá, pessoal? Vamos lá aqui, caminhando. Quem quiser fazer um print aí. Lucas, cara, se eu quiser simplificar esse número decimal e colocar apenas o 3, por exemplo, um exemplo, 3,76.
Aí você vai, Ou no caso aí não, porque precisava dar o valor específico. No caso aí você vai estar colocando um valor aproximado, né, Wendel? Então, Porque a questão do zero aí é porque o zero se repete, ele vai se prolongando. Isso, exatamente. Porque aí já pensou se o zero tivesse entre, por exemplo, o 6 e o 8, eu poderia tirar esse zero? Claro que não, né? Então, a questão do zero é justamente que ele tem infinitos zeros depois. A gente sabe que o número a gente pode representar ele, né, infinitamente. Tem infinitos zeros depois da vírgula aqui. Depois do 8, aliás. Então, se eu cortar o 8, eu não vou estar dando o valor exato. Eu estou dando o valor aproximado. Né? Então, quando eu digo aqui 3,768, se eu fosse aproximar, Wendel, eu ia colocar o quê? 3,77, por exemplo. Por que 77, professor? Se aqui tem um 6. Porque aqui tem 68, né, Wendel? Então, 68 não está mais próximo de 70? Sim, no caso a gente iria dar uma simplificada. No caso, a gente, vamos dizer assim, iria arredondar, né? Por exemplo, se estaria 3, Isso, arredondar. pronto. Se eu colocar assim, No 77. caso, seria assim, se ele fosse abaixo de por exemplo, 750, a gente iria arredondar para... Exatamente. No caso, como ele é acima, a gente arredonda para 77. Exatamente. Aí, no caso, a resposta seria uma aproximação, né? Então, essa daqui é porque é a resposta mesmo batata, né? Mas aí na questão está pedindo aproximadamente. Beleza. Você vai ver qual é o número que está se aproximando ali dela. Tá bom? Então, esse daqui é possível identificar o número real realmente que ele está pedindo. Tá certo? Então, eu acredito que já deu tempo para vocês fazerem um print, copiar. Vamos para a 10ª questão, então. Por que o mm ao quadrado? Ótima pergunta. Porque o que está ao quadrado, né, lembrando, né, que é a medida. Por quê? Porque a área a gente não mede, né, ao quadrado, né? Como é que eu vou medir uma área de uma determinada coisa? A gente vai ter os metros quadrados, né? Aqui nós estamos no milímetros quadrados, tá bom? Então, a medida inicial dele também é ao quadrado. Por quê? Porque é a área que nós estamos trabalhando, tudo bem? Então, quando a gente trabalha em área, a gente trabalha a medida em metros, centímetros, milímetros, é ao quadrado, tá certo? Quando a gente calcula a área. Não que esse número esteja elevado ao quadrado, entendam, né? Só a medida. É como a gente está calculando aqui, ó. Né? Como a gente está calculando aqui. Quando a gente calcula isso, a gente está calculando cada metro, né? Cada metro quadrado de um determinado ambiente. Por isso que a gente chama isso de metro quadrado, tá? Por quê? Porque, olha aqui, 1 metro vezes 1 metro. Né? Então, 1 vezes 1 é 1. M vezes M, M ao quadrado. Deu para entender a raciocínio? Então, é 1 metro quadrado. Então, é por isso que a gente calcula, a gente tem essa medida de ao quadrado, tá bom? Muito bem. Qualquer dúvida, pode perguntar. Estou gostando de ver a interação. É bom assim quando a gente está perguntando. Vamos para a 10ª. 10ª questão. Deixa eu ver aqui a 10ª, como é que é? Não sei. 37. Vamos lá. Na 10ª questão diz assim. Agora é uma chapa, tá? Uma chapa de zinco, ok? Cujo coeficiente de dilatação linear é 25 vezes 10 a menos 6. Ó, mais uma vez ele dá o coeficiente de dilatação linear, tá bom? Que é representado por essa letrinha grega aqui, né? O alfa. Então, é 25 vezes 10 a menos 6, ok? Isso é o coeficiente de dilatação linear. Sofre
elevação de 10 graus Celsius na sua temperatura. Olha, ele está dizendo que o que variou já. Ele já está dizendo que sofreu uma alteração de 10 graus Celsius. Então, a variação da temperatura aqui vai ser 10 graus Celsius. Tudo bem? Então, já tem essa informação aí também. Verifica-se que a área da chapa aumenta 2 centímetros quadrados. Olha só. A área da chapa aumenta 2 centímetros quadrados. Se ela aumentou 2 centímetros quadrados, vocês concordam comigo que isso daí já é a variação, né? A variação da dilatação. Foi o quanto que ela variou, que ela dilatou. Então, a variação aqui é 2 centímetros quadrados. Tá bom? 2 centímetros quadrados. Aí, continuando. Aqui, ó, vocês percebem que no livro de vocês tem 2,0, né? Aí eu coloquei só 2, porque 2 e 2,0 é a mesma coisa. Então, eu posso colocar ou não, viu? Tanto faz, fique à vontade. Então, 2,0 centímetros quadrados. Isso daqui é o quê? É a dilatação, que ela dilatou, tá certo? Continuando. Nessas condições, a área inicial da chapa mede em centímetros quadrados. É isso que ele quer saber. Tudo bem? Então, agora eu não quero mais a variação da dilatação. Eu quero saber qual o tamanho da chapa inicialmente. Tá? É isso que eu quero saber. Então, aqui não vai mais precisar calcular a área dessa chapa. Por quê? Porque é isso que ele está pedindo, né? Ele já deu aqui quanto que ela variou. Então, a gente vai ter como descobrir qual é o valor dessa chapa inicial. Tá certo? Então, mesmo jeito, vamos montar a nossa fórmulazinha que a gente já conhece, a gente já sabe, né? Que é a variação da superfície é igual ao coeficiente de dilatação superficial vezes a superfície inicial, o tamanho dela inicialmente, vezes a variação da temperatura. Então, essa é a nossa fórmula. Aí vocês percebem, né? Que aqui eu tenho beta e aqui eu tenho um coeficiente linear, que é alfa. Só que o beta é 2 vezes o coeficiente linear. Lembrem disso. Eu vou até colocar aqui para a gente não esquecer. Ó. O beta é igual a 2 vezes o alfa. Que é o quê? O coeficiente linear. Vocês têm que ficar atentos nisso. Porque vai ter questão que ele vai te dar logo o coeficiente superficial. Aí, se ele te dá o coeficiente superficial, não precisa eu multiplicar por 2, tudo bem? Só se ele estiver entregando para a gente o coeficiente linear. Aí tem que fazer essa multiplicação. Então, vamos lá. Cadê? Tá aqui. Agora eu tenho o 2, ok? Como a variação, 2 centímetros quadrados. E que é igual coeficiente superficial, que é 2 vezes o alfa. Quanto que é o alfa? 25 vezes 10 a menos 6 vezes ou a superfície inicial, que eu não sei, é isso que a gente está procurando, vou repetir aqui, tá bom? E a variação da temperatura, que foi quanto? 10 graus Celsius. Ok? Esses são os valores que nós temos. Tudo bem? Esses são os valores que nós temos. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Né? A jogada aqui é a gente saber manusear a equação, tá? A função. Por quê? Porque é daqui que a gente vai sair. A gente tem que isolar, né, a posição inicial. A posição inicial não, desculpa. O tamanho inicial, que é isso que a gente está procurando, da superfície, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Ou você resolve essa multiplicação do jeito que está, para depois fazer a jogada, tá? Com os números aqui. Ou você pode já passar tudo para o outro lado, não? Você decide. Mas vamos resolver que isso não está muito grande, aí vai para não complicar ainda mais nossa cabeça, tá bom? Então vamos lá, com calma. 2 vezes 25, 50. Eu vou fazer direto dessa vez, tá bom? 50 vezes 10 dá 500, concordam? 500 vezes
10 a menos 6 vezes a posição inicial. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então é isso. Ficou melhor agora, né? Digamos assim, ficou mais, como é que eu vou dizer? Mais visto, mais bem visto, vamos dizer dessa forma. Tá bom? Ficou bem mais interessante. Então vamos lá. Nós temos que... O que eu posso fazer agora? Eu vou justamente... Eu vou justamente fazer o... isolar a posição inicial, tá bom? Vou isolar aqui a posição inicial, que vai ser igual 500 vezes 10 a menos 6, tá multiplicando, né? O SI, então ele vai para o outro lado dividindo, tá certo? Ok? 500 vezes 10 a menos 6. Olha só o que apareceu aí pra gente. Né? Então vamos lá, continuando. Nós temos o quê? 2 dividido por 500 vezes 10 a menos 6. Tá, quanto seria 2 dividido por 500? Vocês têm base, mais ou menos, quanto seria? É um número muito expressivo, vamos dizer assim, né? Alguém fez aí? Dá aqui 2 dividido por 500. Dá 0,004. Bom? 0,004. Vezes 10 elevado... Olha só, aí aqui, uma coisa intrigante que a gente precisa entender, né? Aqui, o 10 está elevado a menos 6, não está? Tá, professor. Então, o que é que vai acontecer? Ele aqui é negativo. Concorda comigo? Ele é negativo. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu estou fazendo essa... Como ele vai vir para cá, ó, aqui ele está dividindo. Está dividindo quem, professor? Ah, um qualquer aí, qualquer que seja o número, tá certo? Então, quanto a 1 sobre 10, eu vou inverter ele. Esse daqui vai para cima, e quando eu inverto a posição do 10, que estava dividindo e vai lá para cima, multiplicando, em vez de ficar negativo, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 10 elevado à sexta. Professor, de onde foi que você tirou essa ideia? Daquela regrazinha de potenciação. Não sei se vocês vão lembrar. Vou relembrar aqui para vocês. Ó. 2 elevado a menos 1. Como é que eu resolvo isso? Para resolver isso daqui, eu não tenho que inverter? Aqui é como se tivesse 2 sobre 1, não é isso? Aí vai ficar o quê? 1 sobre 2 elevado a 1. Não é assim? Para ficar positivo? Então, aqui aconteceu a mesma coisa, tá bom? Estava 10 a menos 6, eu inverti, ficou positivo. Fiz o caminho inverso. Só isso para demonstrar para vocês, tá bom? Então, olha só. Aí nós temos alternativas aí para marcar, né? Aí vocês percebem. Como é que eu posso manusear essa resposta que eu tenho para dar uma igual a do livro? Tá? Aí vocês percebem. Eu tenho aqui 10 elevado a 6. E eu tenho as respostas aí no livro. Não sei se eu... Deixa eu ver aqui. Que a gente vai procurar. 37. Nós temos aí. Qual seria a mais coerente aqui, né? A gente já sabe que tem um 4 aqui, né? Então, eu vou voltar 3 casas. 1, 2, 3. Se eu volto 3 casas, pessoal, eu vou diminuir 3 casas aqui, no meu expoente. Então, vai ficar 4 vezes 10, a terceira. Eu fiz isso porque no livro já está dando essa alternativa, né? Então, eu consigo identificar. Então, nós temos aí que a posição
Aliás, que a chapa inicial tinha essa medida. 4 vezes 10 a terceira centímetros quadrados, tá? Mas, professor, você disse que, agora há pouco você disse que podia ser, as questões poderia não trazer dessa maneira. Mas é que eles optaram, né? Eles deu as alternativas para vocês, né? Em forma de notação, tá bom? 4 vezes 10 a terceira é o mesmo que? Vocês saberiam resolver isso? 10 a terceira é quanto? É 10 vezes 10 vezes 10, que dá quanto? 1.000. Então, 4 vezes 1.000 é 4.000 centímetros quadrados, tá bom? Só para vocês terem uma ideia das duas coisas, tá? Então, mas só que a alternativa está pedindo aí notação científica, então deixa assim, do jeito que tá bom? Alguma pergunta, pessoal, nessa segunda questão? Deixa eu colocar aqui para carregar o notebook. Podem perguntar, fica à vontade. Alguma dúvida, pessoal? Podemos passar para a próxima? Me explica como deu esse último resultado. Beleza. Tudo bem. Vamos lá. Olha só. Esse último aqui, né? 4 vezes 10 a terceira. Show de bola. Então, eu tenho aqui 0,004 vezes 10 a sexta. Não é isso? Com essa vírgula aqui, com essa casa decimal aqui, eu vou manusear a vírgula, tá? Vou manusear a vírgula de uma maneira que me favoreça lá para a resposta. Eu poderia obter, né, várias respostas sendo o mesmo resultado, Fernanda. Como assim, professor? Olha só, vou dizer já para vocês. Aqui eu consegui 4 vezes 10 a terceira, certo? Mas se eu pegar 40 vezes 10 a segunda, certo? 40 vezes 10 a segunda, eu vou ter o mesmo valor que esse, tá? Como? Mas eu quero saber como você obteve. Basta eu voltar a quantidade de casas que eu quiser, com a vírgula. Aqui eu voltei quantas casas? 1, 2, 3. Voltei 3 casas. O meu expoente aqui diminuiu quantas casas? A mesma quantidade de casas que eu voltei com a vírgula, ele diminuiu. Estava 6, ficou 3. Tá? Mas por que você fez isso? Porque me convém eu fazer. Porque a opção lá que estava, né, na alternativa fez com que eu fizesse isso. E se a resposta fosse 40 vezes 10 a segunda? Aí eu voltava mais uma casa. Tá? Olha só, eu voltei 1, 2, 3. Se eu quisesse voltar mais um por dia, se fosse do interesse de vocês, sim, poderia. Eu voltei mais uma casa. A vírgula ficou aonde? Ficou aqui depois do 4. Então, depois de uma casa do 4. Por isso que eu completei aqui com 0. Por isso que ficou 40. Vou até completar aqui para a gente perceber. Ó. Voltei 4 casas. 1, 2, 3, 4. Acrescentei o 0 aqui. Tá? Aí ficou quanto? 40 vezes 10. Voltei 4 casas. 6 menos 4 dá 2. Professor, e os zeros aqui? Aí eu vou lembrar de vocês. Outra dica importante. Dessa vez é o 0 à esquerda, tá? O 0 à esquerda, eu não andei com a vírgula, né? A vírgula está aqui depois do 40. O 0 à esquerda não influencia na minha resposta. Não vale nada o 0 à esquerda, tá? Então, por isso que ficou só o 4 vezes 10 à terceira. Porque eu voltei 3 casas decimais, tá certo? Quando eu fiz 3 casas decimais, para a minha esquerda, automaticamente eu diminui o expoente, tá bom? E assim por diante. Se eu tivesse andado para... Eu disse esquerda, né? Mas na verdade eu andei para a direita, não foi? Então, se eu tivesse andado para esse lado, professor, com a casa, aí o que ia acontecer? Em vez de diminuir aqui, eu ia
aumentar o expoente. Tá vendo? Então, como eu voltei, tá? Para a minha direita, eu diminui o expoente. E assim vai. É o jogo para que a gente possa obter aqui a nossa resposta coerente com o que estava pedindo as alternativas. Tá bom? Então, eu voltei 3 casas. Aí deu 4. 1, 2, 4. A vírgula ficou depois do 4. Como eu voltei 3 casas, aqui diminui 3 casas. Estava a sexta, ficou a terceira. Ok? Fernanda, deu para entender mais ou menos? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, sem problema, tá bom? Nossa aula vai até que hora mesmo? 8h20. Ixi, gente, então tá acabando. Então, só deu pra gente responder 2 questões, que chato, cara. Meu Deus do céu. Acho que... Mas acredito que foi muito bom, acredito que foi muito produtivo esse momento. Porque, graças a Deus, vocês